vez obrigada à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva por me convidar e permitir falar contigo, ainda que à distância, deste modo, através da gravação de um vídeo que eu confesso não é o formato que eu prefiro. Hoje estou cá, ainda assim e ainda que seja neste formato, para falar contigo com a gratidão de poder falar de dois conceitos que considero especiais e muito importantes, sobretudo nestes tempos, em tempos que de facto nos exigem bastante, que implicam cuidar daquilo que sentimos, que nos trazem sofrimento. E falar de autocompaixão e de autocuidado significa falar de aceitar a nossa natureza, e creio que isto só por si te ajuda a compreender a razão pelo qual nós colocamos o subtítulo de que são estes dois processos que nos ajudam a superar melhor momentos difíceis. Existe uma diferença entre estes dois conceitos, e a diferença fundamental é o tempo em que nós usamos os dois processos. Se por um lado a autocompaixão nós utilizamos no momento em que estamos em dificuldade, a sentir dor, o autocuidado acontece depois da experiência em que reconhecemos que sofremos, que temos alguma dificuldade em lidar com alguma situação, existe. Então, basicamente, nós constatando que precisamos, nós cuidamos de nós. Diria que são os dois muito importantes, mas que um sem o outro, então, não sucede com a mesma eficácia. E começo então por te falar de autocompaixão. A autocompaixão significa falar da relação de amizade que temos connosco mesmos. E se por um lado nós estamos muito preparados e bem com a situação de sermos amigos de outras pessoas, em alguns momentos nós não estamos tão conscientes de que podemos ser nossos amigos também. E ser autocompassivo significa isso mesmo, significa em alguns momentos deixar um mindset de medo em que nós puxamos por nós e estamos a exigir que estamos a desenvolver alguns esforços no sentido de cumprir coisas, de satisfazer as nossas ambições, de nos colocarmos em performance para um mindset em que nós aceitamos que em alguns momentos temos que parar. Há duas dimensões muito importantes na autocompaixão. Por um lado, ser autocompassivo significa então aceitar que nós somos imperfeitos, que falhamos, todos falhamos, e que de vez em quando todos somos uma atrapalhada, e ser quase como uma mamá que incondicionalmente abraça e aceita o seu bebé e cuida dele neste sentido, com esta aceitação, olhando para as imperfeições com este carinho que significa aceitar o que é ser pessoa. Por outro lado, também significa que nós temos que também perceber que não somos capazes de tudo em determinadas alturas. Tenho ouvido muitas pessoas, de facto, a dizer que não conseguem fazer tudo, ir a todas as situações que lhes são propostas, ao cumprir tudo. E ser autocompassivo também significa que nós podemos ou temos que assumir às vezes a posição sim de uma mamá, mas de uma mamá, como diria a Christine Neff, de uma mamá urso, que está aqui a defender os nossos limites, a proteger os nossos limites de invasões que são ora colocadas por nós, ora externamente. E então ser autocompassivo também implica algumas vezes decidir que eu agora não vou atender o telefone, que eu agora vou parar e não vou dar resposta àqueles e-mails que estão ali, que eu neste momento não consigo fazer mais nada e não vou aceitar mais solicitação nenhuma.
Tenho ouvido muitas pessoas falarem de exaustão, falarem de cansaço, e creio que esta fase dos nossos dias é ligeiramente diferente da primeira, em que de facto nós estávamos ainda sem grande adaptação a correr, assustados e a exigir de nós. Esta também continua a pedir muita coisa, mas a maioria das pessoas com quem converso tem verbalizado de facto este cansaço de estar aqui a sustentar estes dias que continuam incertos, e estes dias que, continuando a levantar desafios, estão agora em que minimamente nós já conseguimos alguma adaptação. Claro, isto depende de pessoa para pessoa, mas em que a nossa vida não está normal, e apesar de se falar num novo normal, isso não é o normal. E então há aqui de facto perdas que gerimos, situações que experienciamos que não são aquelas que gostaríamos de experienciar, e é muito importante alcançar um nível de compreensão connosco mesmos que nos permita passar por isto. A autocompaixão, então, se por um lado às vezes é muito importante que nós puxemos por nós, processos que nos colocam constantemente no medo de falhar, no medo de não atingir, ok, eu vou fazer isto porque senão eu vou-me recriminar mais tarde por não fazer, e colocam este nível de exigência, muitas vezes e permanentemente estes processos podem conduzir então à ausência total de autocompaixão, que é o perfeccionismo, a muita ansiedade e a muita insegurança. É relevante que às vezes saibamos abandonar estes processos e consigamos colocar-nos na posição de cuidar, de acarinhar, melhor dizendo, aquilo que somos e respeitar que uma das coisas que tenho dito muito hoje é ok, não tem mal se nós agora não estamos a produzir como produzíamos antes. Não tem mesmo mal, porque de facto as exigências são outras, e é muito importante reconhecer isto em todos os domínios, nós próprios e todas as pessoas que estão a experienciar esta situação nova. A autocompaixão verdadeiramente experienciada significa que nós estamos a passar por 3 dimensões. E 3 dimensões, e a primeira é exatamente isto, é estar consciente daquilo que eu sinto, daquilo que eu estou a experienciar. Aceitar que isto existe, aceitar que eu estou a sofrer. Estamos a falar de awareness, de mindfulness, se quiseres, de estarmos plenamente atentos ao que se passa comigo. Ao mesmo tempo, implica que, para além de em algumas circunstâncias nós sentirmos, ok, isto está-me a acontecer, eu não acredito que isto me está a acontecer, é muito difícil passar por isto, ou aquela situação em que nós algumas vezes verbalizamos porque que isto me está a acontecer a mim. Sentir autocompaixão significa que nós somos capazes de perceber, e esta situação do mundo em especial traz uma amplitude muito forte a isto, que a nossa experiência é partilhada por muitas outras pessoas, que não sou apenas eu a sentir isto, e que não tem mal nenhum sentir o que eu sinto. De facto uma experiência humanamente partilhada, e isso permite normalizar aquilo que eu sinto e, por outro lado, entender, ok, isto está a acontecer, tudo bem, não há problema, e gerir a nossa automotivação para cuidar de nós, para lidar com isto. Ok, isto está a acontecer, mas eu sinto que preciso de cuidar de mim, preciso de, ok, eu tenho vontade de me apoiar a mim para passar por isto. E assim, isto conduz a outra dimensão da autocompaixão, e que, com estas 3 dimensões, significa que nós, de facto, somos capazes de ser autocompassivos, que é a dimensão de sermos gentis, da gentileza, de kindness, ou seja, de verdadeiramente sermos nossos
companheiros, nossos amigos, de partilhar connosco a generosidade que nós às vezes oferecemos aos outros. Isto é sobretudo importante quando nós estamos a falar de cuidadores. E agora uma palavra especial para os profissionais de saúde, para as pessoas que estão de facto a trabalhar, a cuidar dos outros, a cuidar das pessoas que estão a sofrer com a circunstância que todos experienciamos. E os cuidadores são pessoas especiais porque têm aquilo a que alguns autores chamam de neurónios espelho, e ser cuidador significa então que estas pessoas são capazes de se colocar muito no lugar dos outros e com estes neurónios de espelho experienciar as emoções que as outras pessoas sentem. É óbvio que isto é uma dimensão verdadeiramente importante do cuidado aos outros, mas à medida que isto vai sendo repetido, isto também vai ocupando espaço do cuidador. E é assim relevante que estas pessoas consigam entender que se não cuidarem delas, se não forem amigas delas, então terão menos recursos para cuidar dos outros e os outros compreenderão exatamente isso, porque se por um lado os cuidadores têm neurónios de espelho, as pessoas que são cuidadas também têm e sentirão de certeza a energia das pessoas que estão a cuidar delas. Daí que, mesmo que em alguns momentos, e quando estamos na dimensão do medo ou mais focados na performance, nós não consigamos perceber que é importante cuidar de nós. É importante aqui atender a este aspecto. Ok, se eu não cuidar de mim, ou se eu não usar de autocompaixão, então eu vou ter menos recursos emocionais e eu vou ser muito menos aquilo que quero ser para as pessoas de quem estou a cuidar. Eu gostava de deixar esta mensagem importante, porque algumas pessoas acham egoísta, na primeira linha da abordagem acham que é muito egoísta. Ok, mas eu não posso parar, eu não posso pensar em mim quando há mais pessoas a precisarem de atenção e de cuidado neste momento. Sim, mas e como é que nós cuidamos de alguém quando nós estamos em burnout? Como é que uma mamã que está a cuidar dos filhos consegue cuidar com eficácia das pessoas mais especiais da vida dela? E quando falo de mamás, falo de papás também. De facto, de estar a falar das mamás é de facto tradicionalmente este papel está e tem sido, e temos visto, mais reservado a elas, mas sem generalizar e sem cometer nenhum abuso neste sentido. Estou a falar de todos os cuidadores em geral e de pais. Aqui o que eu quero falar é dos pais, é dos irmãos, é de sermos amigos uns dos outros. Nós não conseguimos ser aquilo que queremos ser sem, primeiro que tudo, sermos amigos de nós próprios. E como é que nós podemos chegar a esta dimensão? Posso deixar duas sugestões. Uma delas eu costumo dar mais vezes. Nós temos, de facto, muita predisposição para compreender os outros e então, em função disso, eu costumo apelar, ok, então imagine que estava a ouvir noutra pessoa aquilo que me está a dizer. Como é que lhe responderia? E aqui posso, em alguns momentos, dou uma sugestão de porque é que não se coloca no seu lugar e podemos, por exemplo, escrever uma carta endereçada a nós mesmos. Uma carta com a descrição da situação que estamos a viver, com a sugestão nossa para nós mesmos de o que é que isto significa, que sugestão é que eu me daria, como é que eu me torno minha amiga olhando para aquilo que descrevi. É uma das sugestões. Por outro lado, e porque está de facto provado que nós nos acalmamos e sentimos-nos mais aceites com o toque, nós, em termos humanos, precisamos de facto, ou as sensações táteis ajudam-nos a sentir. Às vezes é importante parar e, como eu estou a fazer, tocar nas nossas mãos,
alguns autores, e como quando falamos de autocompaixão, estamos a falar de abraçar-nos a nós, abraçar no sentido de proteger a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a nossa essência, tocar, sentir, tocar aquilo que nós sentir mesmo, sentir este ritmo, o ritmo do que está a acontecer connosco. E só isto apela a que nós possamos usar de aceitação de connosco e, de facto, sermos mais carinhosos com as nossas próprias pessoas. Ora, voltando um bocadinho atrás e falando agora de autocuidado, só para te deixar aqui esta dimensão também muito importante. Então, eu fui falando de cuidar de nós, de cuidar-se, sim, porque, e como te tinha dito, quando nós somos autocompassivos, quando nós percebemos que de facto temos limites, quando nós aceitamos o que somos e somos nossos amigos, nós estamos mais capazes de entender que, ok, então agora eu preciso de fazer uma pausa, eu vou dedicar tempo a mim, eu vou fazer uma massagem, eu vou treinar durante algum tempo, eu vou dar um passeio, eu tenho a felicidade de morar perto de espaços naturais, então às vezes constato que tanto eu como outras pessoas paramos dessa forma. Vou caminhar, vou ouvir a água do rio correr, vou dedicar-me a este espaço. Este espaço que de facto amplia todos os nossos recursos. A minha sugestão aqui é, ok, então pesquisa aquilo que é mais funcional para ti, as estratégias são idiosincráticas, são a de cada um de nós e portanto aqui eu não tenho sugestões para te dar diretas, embora te possa dizer que há alguns rituais ou algumas sugestões que funcionam muito bem, mas o mais importante é que tu pesquises e entendas o que é mais funcional para ti no meio destas dimensões do autocuidado, quer seja uma massagem, quer seja parar para ouvir música, quer seja dormir. Às vezes basta parar, significa isto mesmo, ok, eu sinto-me cansada, vou dormir. E é tão simples quanto isto. Cuidar de nós é muito importante, mais uma vez, para que nós consigamos superar as experiências que experienciamos que são menos boas, mas também estar totalmente disponíveis para os outros quando isso é o que queremos. E, portanto, estas são duas dimensões extremamente relevantes nestes dias. Eu gosto em especial de as trabalhar porque por uma razão muito simples, porque não podemos fazer de conta que somos o que não somos, e então para nós estarmos bem, verdadeiramente bem, sermos autênticos e então, ok, fugir de uma dimensão em que temos medo de perder coisas para uma dimensão em que nós verdadeiramente vivemos, aceitando que o ritmo é este, que é o que tem que ser. E que temos, e sobretudo, acima de tudo, quando nós temos uma relação que é positiva connosco próprios, estamos claramente mais preparados para lidar com tudo aquilo que se nos colocar pela frente. Espero que tenhas um bom resto de semana, que consigas ir sendo teu amigo, tua amiga, e porque isto, como em síntese, é o ideal para todos. Não é meramente para ti, mas é para todos. Isso de facto é contigo que eu estou a falar nesta dimensão de que é para ti importante seres cuidador dos outros, então não te esqueças que também existes.